E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor. Feliz ano novo para você. Nós estamos aqui começando um novo ano, com novas perspectivas, com novos objetivos e traçando um roteiro e um caminho de maneira bem intencional. Eu disse que eu mudaria a maneira de trazer os meus vídeos. E hoje eu estou aqui com a Bíblia na mão e de uma maneira bem intencional. Eu gostaria de ler um texto com você para nós falarmos hoje sobre recomeços, sobre começar com objetivo, de maneira intencional. E eu queria ler um texto muito bom com você, que é o início de tudo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o livro de Gênesis vai contar a origem das coisas, vai contar como Deus criou toda a humanidade e tudo que existe. E eu disse aqui, né, eu não sei se você crê ou acredita não na Bíblia, né, como um manual de fé e prática ou algo que você usa para o teu dia a dia, mas é um texto que diz respeito a começos, então ele serve para qualquer um, porque os textos que a Bíblia traz, ele tem aplicação para a nossa vida em qualquer sentido. Então se você está aqui, talvez você não acredita muito na Bíblia, fica aqui comigo, eu queria pedir esse compromisso com você, porque eu tenho dicas aqui muito importantes para você e eu quero trazer um conteúdo que vai mudar a sua vida. Beleza? Hoje eu estou aqui para nós falarmos sobre recomeços, sobre começar com um propósito e direção. E eu disse que eu faria algo intencional, então eu fiz aqui alguns pontos para não perder o rumo e deixar você mais inteirado desse assunto, sabe? O fato é que nós começamos um novo ano com novos projetos, novos propósitos, e a gente fala de várias mudanças pessoais e coisas que a gente quer realizar nesse ano novo. E o problema, eu descobri que não é falta de esforço, não é porque as pessoas não têm esforço ou não estão empolgadas para começar algo novo. O ponto principal é que nós precisamos começar as coisas de maneira intencional. Então, antes de você agir, é muito importante que você pense e planeje o seu ano. Sabe, eu queria contar uma história para você. Um homem pegou um barco e ele tinha um objetivo de começar uma nova vida do outro lado da ilha. E ele avistou aquela ilha e ele pega o barco, pega todas as coisas que ele tinha e ele entra dentro do barco super empolgado e ele começa a remar no barco. E ele rema no barco, só que ele esquece o mapa do outro lado da ilha. E ele começa a remar e ele não sabe para onde ele está indo, ele só sabe que do outro lado existe uma ilha. E quando ele começa a remar e ter várias dificuldades, ele fica a ponto de desistir e triste. Então, ele estava muito empolgado, ele queria chegar do outro lado e começar uma nova vida, mas ele estava passando por várias dificuldades durante esse percurso. E como ele não tinha uma direção, isso ficou muito difícil. E veja, a gente faz isso o tempo todo. Nós estamos começando um novo ano e todo novo ciclo começa com intenção e ordem. E eu queria dizer isso para você, comece o que você vai fazer esse ano, com intenção e com ordem. Eu queria muito dizer para você que nada vai começar no improviso, não adianta você tentar fazer as coisas de improviso. Ah, eu vou começar assim, talvez eu mudo, eu vou fazer dessa maneira, se não der certo eu faço de outra. Planeje o seu ano, eu disse aqui num outro vídeo que eu fiz, eu planejei como eu vou tratar esse ano com os vídeos que eu vou trazer para você. Por quê? Porque eu quero de fato ser intencional, então eu gostaria que você planejasse, sabe, se você pensar isso para a tua vida, para a tua carreira, talvez se você começar a planejar algo na sua carreira, uma promoção esse ano, se você não planejar isso ou as ações que você tem que fazer, você vai chegar no meio do ano e vai desanimar, você vai ver que não dá certo, ah não, estou tentando fazer um monte de coisa e não dá certo. Sabe, os relacionamentos eles começam e terminam porque eles não têm propósito, não são intencionais. Você talvez está com uma pessoa esse ano e você disse, não, esse ano eu preciso fazer diferente. A pergunta é, você parou e pensou o que você precisa fazer diferente para que esse ano seja um bom ano de relacionamento? Não só com um casal, com as pessoas que você tem ao redor. Eu disse a importância que tem um relacionamento aqui, você precisa se relacionar. Então, quando você não define o porquê, qualquer caminho serve. E isso é perigoso. Porque durante o caminho você está simplesmente seguindo e você não sabe para onde vai. Nós lemos um texto no início aqui, Deus criando céus e terra, tudo que existe. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, sabe? O que o texto milenar aqui está dizendo é que no princípio Deus tinha uma intenção já desde o início. Então Deus já começou algo com intenção.
Deus cria os céus e terra, ele diz, haja luz. E a sequência do texto diz, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. Ou seja, Deus começa a agir, mas ele já tem uma intenção por trás, ele já planejou tudo antes, para que ele começasse a criar os céus e a terra. Então, toda vez que você for começar alguma coisa, você precisa ser intencional naquilo que você vai fazer. Sabe, planejar não é perder tempo, planejar não é engessar a vida. Se você quer melhorar nas finanças, esse ano talvez ter um fundo de reserva, ter uma grana diferenciada lá na conta. Se você quer comprar um imóvel esse ano, se você quer trocar de carro, se você quer colocar teu filho num lugar diferente para estudar, se você quer ter condição de juntar um patrimônio, em finanças você não vai conseguir fazer isso se você não se planejar. Se você não olhar de janeiro a dezembro, quanto você ganha, quanto você gasta e entender para onde está indo o teu dinheiro, você vai passar mais um ano, infelizmente. E no final dele você vai chegar lá e vai dizer, poxa vida, eu não consegui. Por quê? Porque você não fez algo, não tentou? Claro que não, eu sei que você vai tentar. Você vai tentar esse ano muitas vezes, mas se você não tiver um direcionamento, uma intenção e não planejar, você vai chegar no fim do ano e infelizmente você não vai atingir esse objetivo. Então eu queria que você não planejasse de maneira superficial. Ah não, vou fazer isso e vamos embora. Pare, pense, planeje, para não ficar corrigindo a rota durante o seu ano. Começar certo evita correções desnecessárias. Às vezes você começa algo e fica corrigindo coisas que não precisavam se você tivesse parado um pouquinho para pensar. Sabe, erros no começo custam menos do que se você for pegar ele lá no final, com mais tempo, demora muito mais, sabe? Procrastinar acaba com a tua vida. Diego, o que é procrastinar? É você sempre deixar para fazer depois, aquilo que você poderia fazer hoje. E aí eu vou te dizer hoje, você pode dar um beijo no teu filho e dizer que ama ele? Você pode dar um beijo na tua esposa e dizer para ela que a ama? Você pode abraçar os teus pais e dizer que ama os teus pais? Porque eles estão com você hoje, sabe? Amanhã você não sabe se eles vão estar com você. Eu estou num lugar lindo aqui com a minha família e eu queria dizer para você que é muito importante que você valorize os momentos que você tem com as pessoas hoje, não amanhã. Sabe por quê? Se você deixar para depois, talvez você não tenha o depois. Então, por favor, seja intencional naquilo que você vai fazer. Eu queria dizer para você e finalizar com algumas perguntas. A pergunta é, o que você está começando agora? O que você vai começar nesse ano novo? E aí eu queria que você colocasse aí no comentário, qual é o seu plano para esse ano? O que você vai fazer de diferente esse ano? Porque ações iguais trazem resultados iguais, eu já disse isso aqui. Então, lembra, eu fiz um vídeo aqui sobre legado, foi o pior vídeo que eu fiz. Ele tem uma qualidade horrível, mas o conteúdo dele é muito bom. Se você não viu, vai lá e vê. Talvez eu até regrave ele, porque é um vídeo muito ruim. A qualidade dele não tá boa e eu admito isso aqui, mas eu queria muito que você entendesse que é muito importante você deixar um legado. Legado tem a ver não com aquilo que você faz para alguém ou deixa para alguém, é aquilo que você coloca em alguém. Então o que você está deixando, o que você vai deixar esse ano? Você vai fazer o mesmo ano do ano passado? Coloca aí no comentário qual é o seu plano desse ano. O que você está começando agora, eu queria saber. Sabe por quê? No final desse ano, eu queria que você voltasse nesse comentário e dissesse, Diego, concluí o meu plano lá do começo do ano. É o primeiro dia do ano e é a primeira sexta-feira do ano que você está vendo esse vídeo. Talvez esse vídeo é atemporal, você pode ver ele em outras épocas, mas se você vai começar algo ou planejar algo, coloque aqui no comentário, porque eu quero ver o seu começo e eu quero ver o seu final. Tem um texto muito bom e um vídeo que eu li sobre o pastor Tel Hayashi, que ele faz uma mensagem dizendo sobre terminar bem. E eu gosto demais, ele fez isso uma vez no Fornalha e ele fala sobre terminar bem, a importância de terminar bem. Começar algo bom é muito bom, mas terminar bem é muito bom. Billy Graham, ele cita, um pregador fantástico do evangelho, talvez um dos maiores que já existiu na humanidade. E Billy Graham não começa só bem, Billy Graham termina bem. Então a pergunta para você é, será que você vai começar algo aqui e terminar bem, não só com empolgação? Você vai chegar no fim do ano e poder dizer, eu concluí, Diego, aquilo que estava lá, que eu coloquei no comentário. A pergunta é, você só está começando de maneira empolgada?
Você só está começando com empolgação ou você tem clareza daquilo que você vai fazer, os passos que você precisa fazer para você alcançar? É muito importante que você faça isso. Existe um propósito ou uma expectativa no que você vai fazer? Você está fazendo por fazer? Não faça. Eu digo isso aqui em outro vídeo também. Faça com propósito, com intencionalidade. Você precisa ter um propósito para alcançar aquilo que você quer fazer. Quer ganhar mais dinheiro por ganhar ou você vai abençoar pessoas e usar seu dinheiro para algo bom? Você quer talvez ser promovido para quê? Só para dizer, bater no peito que você tem um cargo maior? Você quer talvez melhorar o teu relacionamento para mostrar para as outras pessoas que o seu relacionamento é o melhor de todos? Você quer dizer que ama teu filho só para que as outras pessoas vejam isso? Ou você está fazendo isso de maneira intencional para que teu relacionamento com sua família seja melhor? Para que as tuas finanças alcancem mais pessoas e abençoe pessoas? Você está fazendo isso para ser promovido só para você bater no peito e dizer que é promovido ou para você usar da posição de liderança e hierarquia que você tem, aonde você está? Eu falo isso no livro de Esther. Será que Deus não te colocou aí por um propósito? Então, se você quer alcançar qualquer coisa esse ano, eu queria dizer para você, faça com intencionalidade e você vai ser bem sucedido. Recomeçar é possível, mas começar de maneira inteligente é fantástico, é muito melhor. Lembra que eu comecei e disse para você sobre um cara que começou querendo mudar a vida do outro lado da ilha num barco? Eu queria finalizar dizendo que quando ele parou nesse barco e gastou um tempo pensando, ele conseguiu avistar a ilha e ele colocou na cabeça o seguinte: eu quero chegar naquela ilha. E ele pensou simplesmente o seguinte: o meu objetivo é chegar lá. E ele traçou uma rota na cabeça dele que ele precisa andar e chegar àquela ilha. O percurso dele não foi fácil, ele teve várias dificuldades durante esse percurso para chegar do outro lado. O fato é que ele conseguiu chegar do outro lado da ilha. Por quê? Porque ele tinha uma direção para ir. Então você está começando algo sem direção, não adianta. Você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, sabe? Começar com clareza, evitar correções, planejar e não tirar velocidade, dá sentido ao caminho. Sabe? Não é a falta de força que te atrapalha na travessia, é a ausência da direção no começo. Essa pessoa teve essa dificuldade, porque ele não sabia para onde ele ia, ele esqueceu o mapa, e se você não tiver um mapa e um planejamento para esse ano, talvez você passe o ano sem direção. Queria muito que você conseguisse alcançar os seus objetivos esse ano e dizer que eu estou contigo para isso. Nós vamos colocar vídeos aqui todas as sextas-feiras, às 19 horas, para que você possa ouvir esse vídeo, ver ele e mudar a sua vida nesse ano. Beleza? Grande abraço, continue feliz. Tamo junto.